E aí pessoal, hoje eu estou aqui para fazer uma reflexão rápida aqui com vocês sobre essas notícias ruins que como cristão às vezes a gente recebe e às vezes a gente fica meio perdido, né? Ou sentimos vergonha, ou sentimos raiva e muitas das vezes algumas pessoas às vezes quase se afastam, né? De Deus porque acaba absorvendo, não entendendo o tamanho de maus testemunhos que acabam nos cercando, né, nesses dias. É notório, assim, antes de eu entrar no assunto, é notório que nós estamos vivendo um tempo que Deus está tratando a igreja, né? Já tem alguns anos que o Senhor tem falado coisas assim do tipo que Ele ia trazer à tona o lixo que estava escondido por baixo dos panos, né? E o Senhor está fazendo isso, né? Está vendo muita coisa à tona, né? E como que a gente pode responder isso, né? Eu quero dividir com você algumas reflexões e o que eu tenho aprendido toda vez que eu vejo uma notícia dessa que vem assim, né? Como esse caso da Flor Chilis que veio já estourando, né? Já tem alguns meses e agora com o final da denúncia, né? Está sendo investigado e tal, mas fica bem claro que coisas ruins estavam acontecendo sobre aquela família, sobre aquela casa. E assim, como que a gente pode refletir, né? O que a gente como igreja, como que a gente deve agir e refletir em situações desse tipo, né? Eu queria passar assim 3 pontos com vocês de forma rápida. Uma é que primeiro a gente não deve se excluir. A gente não deve pensar assim, nossa, eu não faço parte disso. Isso daí é de outra área, é de outra denominação, é de outro grupo, né? Esse daí é do grupo religioso, eu sou da galera que está fora disso, isso daí é da outra fé. Não, igreja, ela é uma só. Mesmo quando um pedaço está doente, a igreja é uma só. Então, não se exclua, porque quando você se excluir, você não vai refletir, você não vai perceber. Então, assim, sinta vergonha, sinta dor, chore, interceda e ore dessa forma. Então, assim, não se exclua como cristão disso, né? Lógico que você é uma pessoa que talvez pensa totalmente diferente disso, né? Você vê que tá tudo errado, mas assim, a gente precisa sentir esse erro como um pedaço do corpo que está doente. A gente precisa interceder e orar e refletir o que eu posso fazer, como eu devo me posicionar para que coisas assim desse tipo não aconteçam mais, né? O que a igreja precisa fazer, e eu faço parte da igreja, para que escândalos desse porte não sejam tão frequentes sobre nós, né? Como que a gente deve responder isso? Então, assim, primeiro ponto, não se exclua, né? Você faz parte desse problema e você precisa orar, você precisa chorar e sentir essa dor no corpo. O corpo está doente e é necessário a gente ter uma resposta para isso. E outro ponto, né, e pegando emenda com esse ponto, então a gente precisa refletir o que a igreja hoje brasileira precisa mudar. E é necessário aqui a gente fazer 2 reflexões, uma no ponto pessoal nosso, da nossa vida, e outra no ponto coletivo, estrutural da igreja no Brasil num todo. A gente precisa refletir sobre esses 2 pontos, que a gente faz parte dela, o menor, né, do corpo, a pessoa mais simples, ela faz parte de um todo. Então a gente precisa refletir isso de forma completa. E eu vejo uma reflexão que é necessária sobre as estruturas criadas no nosso meio, né? A nossa forma de ser igreja ficou tão estruturada, tão organizada, né? Estruturadas, né, no meio do marketing, no meio da política, na estrutura administrativa, né, do sistema. A gente ficou tão forte nisso que isso sustenta um ministério, isso sustenta uma igreja sem mesmo Deus e o corpo está ali presente. Então, muitas das vezes hoje, igrejas estão sendo sustentadas e ficam de pé por poder político, por poder de marketing, por poder de uma boa estratégia. E onde está o poder de Deus nisso? Às vezes já foi, já não está mais. E casos como esse que a gente viu dessa família, eles levam a gente a refletir sobre isso, porque com certeza esse problema não estourou agora, em 2019, em 2020. Isso já era um mal que já começou lá atrás. É um abismo que foi chamando outro abismo, que foi chamando outro abismo, que culminou numa tragédia como essa. Então a gente precisa refletir
porque a estrutura da igreja hoje permite que durante tanto tempo pessoas que têm aparência de serem de Deus, que estão servindo a Deus, não que no início não tivessem boas intenções e não eram autênticos na sua fé, mas numa parte do caminho elas se perdem, no decorrer do caminho elas se perdem, mas elas continuam sendo sustentadas por toda aquela estrutura financeira de poder criada ali em volta deles, que acaba sendo, elas acabam virando escravas daquilo, porque agora elas não podem mais demonstrar fraquezas, elas não podem mais demonstrar suas falhas, elas não podem mais demonstrar suas limitações, porque se fizer assim, elas vão vender menos pregações, vão receber menos convite, vão vender menos músicas, então elas precisam se manter com uma aparência de perfeito, porque elas ficaram refém daquilo, enquanto isso o mal vai gerando outro mal, vai gerando outro mal, vai gerando outro mal. E essa é uma reflexão que como igreja a gente precisa fazer. Será que nós não precisamos voltar para uma igreja mais simples, com menos lobby, com menos estruturas, né, com menos network, né, com menos agendas e organizações, né, onde parece que está todo mundo sustentando em coisas, mas não em Deus? Então a gente precisa refletir sobre isso, se esse excesso de modelos, estruturas, modelo de crescimento, modelo de marketing, modelo de sucesso ministerial, será que todas essas fórmulas não têm servido para anular a nossa total dependência de Deus? Isso é uma reflexão. E no ponto individual, nós precisamos ver que uma grande verdade é que o mal, uma mentira, vai sempre chamar uma outra mentira. Se a gente vive uma vida escondendo o nosso pecado, escondendo as nossas falhas, escondendo as nossas fraquezas, se a gente vive uma vida escondendo isso, é natural que com o tempo esse mal vai aumentando dentro de nós. Enquanto a gente cala o nosso pecado, enquanto a gente não confessa os nossos pecados, não só para Deus, mas também para os homens, a gente se mantém ainda enfermo, né? Na carta de Tiago fala que quando a gente confessa os nossos pecados uns aos outros, nós somos curados e transformados a partir da exposição das nossas falhas. Então é necessário a gente viver uma vida constantemente na verdade, né? Então a gente não pode mais viver um evangelho, um cristianismo de maquiagem, onde eu apareço ser uma pessoa de Deus, mas por dentro eu estou vivendo em pecado e eu não consigo mais confessar os meus pecados por medo de perder a minha reputação, de perder a minha imagem de santarrão, a minha imagem de pessoa importante, e isso precisa ser quebrado individualmente das nossas vidas. Por quê? Porque um mal chama outro mal. Quando você vê notícias escandalosas, sabe? O pecado vindo à tona, seja na vida de quem for, e isso vindo para mim, reflita sobre a sua própria casa e pense, será que eu estou alimentando mal? Será que eu estou alimentando uma mentira e isso vai me levar para coisas piores, piores, piores? Então, tipo assim, trate o pecado na raiz, confesse os seus erros, por pior, pelo mais difícil que possa ser, encarar um problema, porque não vai ser fácil, não é fácil confessar pecado, não é fácil se despir de nós mesmos e revelar quem nós somos e pedir perdão. Isso é muito difícil, é difícil demais, pode ter consequências drásticas na nossa vida, mas quanto antes a gente fizer isso, mais a gente está caminhando para a cura e para a vontade de Deus e impedindo que o mal reine e cresça em nossas vidas. Então situações como essa precisam gerar em nós essa reflexão. E por fim, né, quando a gente vê coisas assim, a gente não deve se assustar tanto quando isso acontece. A gente não deve se assustar tanto e pensar, nossa, como que isso está envergonhando a igreja, como isso está envergonhando o evangelho. Sim, de fato isso está envergonhando o evangelho, mas isso não é o ponto X da questão. O ponto X não é essas falsas luzes que nunca iluminaram nada. O ponto X é cadê as luzes reais para iluminar essas trevas? Cadê os verdadeiros filhos de Deus que vão honrar o seu nome, que vão amar o perdido, que vão amar o necessitado, né, que vão pregar o seu evangelho, que vão agir pedindo
perdão, que vão agir perdoando os pecados, que vão agir orando pelos enfermos. Cadê os filhos de Deus que vão manifestar esse amor, essa graça, né, que Jesus se manifestava? Onde estão os filhos de Deus nesses dias? Essa que nós temos que pensar, não é sobre essas luzes que na verdade já estavam apagadas há tempo, mas cadê os filhos? Né? Os filhos, o que eu estou falando? Não estou falando de líderes de grandes congregações, não. Pessoas simples. Jesus, o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. Nós vivemos hoje o sacerdócio de todos os santos, todos hoje têm livre acesso ao Pai para ter uma vida de intimidade e busca com Ele, ter o seu caráter transformado e começar a viver uma vida de frutos para o reino de Deus. Então, onde estão os filhos? Porque o que me preocupa não é esse escândalo, mas é a ausência de luz que muitas das vezes nós temos vivido. Porque se nossos vizinhos, se as famílias, se as pessoas às nossas voltas, se todo aquele que tem contato com o crente no trabalho, na casa, e esse crente estivesse brilhando, cheio de amor, cheio de poder, de graça de Deus, se ele estivesse vivendo assim, notícias como essa não causariam nenhum tipo de escândalo, porque a pessoa teria uma outra referência, né, ao lado dela. Então o problema não é isso, o problema é a ausência de poder, de graça sobre a massa de nós. Então a gente muitas das vezes vai olhar para a situação, nossa, meu Deus, que vergonha para o Evangelho, mas e nós? Nós temos brilhado o Senhor, nós temos refletido essa graça, esse amor, para que quando a pessoa vê isso, não, mas o fulano é diferente, né? Então nós precisamos ter isso, né? E eu não falo aqui de refletir uma vida de perfeição, mas uma vida de constante mudança, uma vida que não vive falsidade, que erra e pede perdão, né? Que perdoa, né? Que manifesta amor, que reconhece os seus erros e isso é ser cristão, né? E as pessoas hoje estão carentes de ver esse testemunho e o problema não é esses grandes ícones quando eles caem, o problema é a ausência disso, né? Então a gente precisa, quando acontecem coisas assim, a gente precisa refletir sobre que igreja nós estamos sendo e que igreja nós deveríamos ser. E orar, e chorar, e pedir perdão a Deus. Porque muitas histórias no anonimato hoje estão acontecendo no meio do corpo. O corpo está doente. E ele precisa de viver um tempo de arrependimento. Quem vive a sua fé de forma pública vai precisar pedir perdão pelos seus pecados de forma pública. Quem vive a sua fé em meio a uma comunidade vai precisar pedir perdão em meio às suas falhas diante daquela comunidade, sobre as suas falhas diante da sua família. Nós precisamos viver um tempo de confessar pecado e pedir perdão, para que o mal não continue a reinar e a gente pare de viver uma falsidade. Nós precisamos voltar a uma total dependência de Deus. Então, assim, que essa pequena reflexão sobre essa história, né? Eu não quis falar aqui nada sobre o caso, talvez você entrou aqui achando que fosse falar várias coisas sobre o caso. Eu não quero falar nada sobre o caso, porque quando algo já está desnudo ali, né? A vergonha já está exposta, o que mais eu posso falar? O que eu quero é refletir e ser mudança. E eu espero que essa mensagem gere em você esse desejo também, te dar uma resposta diferente, de fazer diferente, de ser diferente, tá bom? Que Deus te abençoe. Fique com Deus.